Afinal, Fernanda Montenegro merecia aquele Oscar? São vários fatores a serem levados em consideração aqui. Eu vou chegar lá, vamos falar a respeito. Quem patrocinou este vídeo foi o André Scheffer Moleiro, Scheffer ou Scheffer, deve ser Scheffer, que manda o alô da vez para sua irmã Júlia e para o Austinho, seu parceiro de cinemas. O André é um astrofotógrafo amador, ele tem um Instagram bem legal, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Central do Brasil. Uma ex-professora que escreve cartas para analfabeto na Estação Central do Brasil se sente responsável e faz uma improvável amizade com um garoto que acaba de perder a mãe. Juntos, eles embarcam numa jornada transformadora em busca do pai do menino. A direção é do Walter Salles, ele fez Abril Despedaçado em 2001, Diários de Motocicleta em 2004 e agora, em 2024, Ainda Estou Aqui, filmaço, tem crítica no canal e já tá na shortlist pro Oscar, então vamos continuar torcendo. Aqui ele dirige o filme com uma sutileza digna do neorrealismo italiano. Muita paciência, ele deixa algumas cenas respirando onde a maioria dos diretores teria cortado. Isso cria peso emocional, é também uma direção muito sensível, mas sem jamais cair no melodrama forçado. Ele deixa que a dureza das experiências dos personagens fale por si só. Outro diretor teria colocado uma cena do menino correndo até ela e se ajoelhando no chão e chorando, mãe! Ou a mãe olhando pro garoto e falando, seja feliz, antes de morrer. Eu exagerei, mas vocês entenderam. Ou a própria personagem da Fernanda Montenegro chorando ou visivelmente emocionada com a perda do menino. E não, é tudo tratado com muita frieza. A vida é dura, a vida é difícil, essas coisas acontecem, segue o jogo. Isso é um reflexo da maturidade do diretor, porque você fica tentado a querer extrair o máximo de drama de uma situação dramática, e ele consegue registrar o quão pesado é aquilo, mas sem tentar manipular o espectador. Eu gosto muito dos planos fechados, das pessoas ditando as cartas, é uma coisa muito brasileira e também cíclica, porque ele faz no começo do filme com a personagem da Fernanda Montenegro meio de saco cheio da vida e essencialmente dando golpe em algumas dessas pessoas, porque ela não coloca todas as cartas no correio. Eu também vou ficar trancada aqui fora te esperando. Carangola, Minas Gerais. Município de Heriotaba, Ceará. Muzambinho, Minas Gerais. E mais na frente ele faz isso de novo, só que ela tá em outra pegada, o relacionamento dela com o menino tá mais caloroso, mais amoroso, e ela tá de bom humor, e ela tá realmente enxergando essas pessoas, querendo ajudar essas pessoas. Então, narrativamente, é uma coisa cíclica muito bonita. É merenquina. Já posso ser o homem mais feliz do mundo. O primeiro diálogo do filme já é um bom exemplo disso, é algo extremamente triste e pesado, mas não de maneira manipulativa, não de maneira... Nessa hora nem bate aquela música tristona, é só uma mulher falando pro marido, presume-se, que enquanto ele vai estar lá dentro, pode ser o filho, né? Pode ser o filho também, não sei. Enquanto ele vai estar na prisão, trancado na prisão, ela vai estar lá fora, trancada também, esperando por ele. É muito humano, é muito triste. O diretor constrói um mundo muito cru, muito tátil, muito autêntico aqui, sem estilizações, sem glamour. A cinematografia do Walter Carvalho é silenciosamente poética, capturando o contraste entre a claustrofobia urbana e a vastidão rural. O Rio de Janeiro aqui é retratado como um lugar sujo e opressivo, enquanto o interior se abre como uma metáfora para a esperança de uma possível renovação. A câmera fica presa no rosto dos personagens, principalmente na Dora, retratando todo o desgaste, todo o cansaço da personagem. A trilha sonora é sutil e melancólica e ecoa o silêncio entre os dois com suas cordas suaves. O roteiro é uma boa aula de contenção. Há poucos diálogos aqui e eles são diretos, muito duros. A cena que ela fala para o menino, por exemplo, que a mãe dele não volta mais,
É a maneira mais seca de falar isso para uma criança, mas ao mesmo tempo não adiantaria nada tentar jogar açúcar por cima. E ela também ainda não tem um vínculo com ele naquele momento. Então você fala assim, uau, olha, sua mãe não volta mais, morreu, aceita, não vai voltar, tipo, mesmo, tá, garoto? Mentira. Não vem mais, meu filho. Ela morreu. Muitas emoções são transmitidas por pausas e olhares ao invés de discursos forçados. Nesse momento, por exemplo, quando ela fala, ele poderia gritar de volta com ela. Acho que ele até fala, você tá mentindo. Mas a partir do momento que ela se mostra mais assertiva, ele fica quieto e aí você vê o peso das palavras dela se enchendo aqui nos olhos e ele começa a chorar e é um momento muito bem dirigido. E o cinismo da Dora casa muito bem com a teimosia do Josué. Narrativamente falando, funciona porque você tem aqui um road movie e dos bons, e normalmente um bom road movie mostra a evolução de seus personagens em blocos, a cada parada mais ou menos. Esse filme faz isso muito bem, com a evolução de um sendo diretamente entrelaçada com a do outro. Daqui a pouco eu vou falar na dinâmica de poder, entre aspas, em relação aos diálogos e até as interpretações, mas a dupla funciona, a energia de um rebate muito bem com a do outro. Vamos falar da alma do filme, que se chama Fernanda Montenegro. Dora. Eu gosto muito do fato da personagem não começar o filme como aquela protagonista heróica que deve ser admirada pelo público. Não, ela é meio que pilantra no começo do filme, essencialmente dando golpe na galera lá na estação, julgando as pessoas à noite, porque ela leva as cartas e fica lendo com uma amiga dela, e algumas ela rasga e outras ela talvez coloque no correio, sabe? E então ela tem um lado ácido, ela tem um lado cínico, ela tem um lado que tá de saco cheio da vida, e isso é muito bom porque faz com que a evolução da personagem seja mais significativa. Pois é, se ela começasse com uma ex-professora super virtuosa, que não quer nada além de ajudar os outros, ela não teria um lugar para ir. Como se cresce a partir disso? Em relação à interpretação dela, nós brasileiros sentimos até hoje o fato dela ter perdido o Oscar para Gwyneth Paltrow, e muitos falam que ela merecia, outros falam que não, que tinha outras que estavam tão boas, se não melhores que ela. Eu penso o seguinte, a competição aquele ano era fortíssima. Além da Gwyneth Paltrow, que ganhou, e da Fernanda Montenegro, tinha Meryl Streep, Cate Blanchett fazendo a Elizabeth, que para mim era uma das, se não a melhor, empatada com a Fernanda Montenegro como melhor daquele ano, e ainda a Emily Watson, que também é uma baita atriz. O que dói para todo brasileiro que é fã de cinema não é a discussão sobre se ela estava ou não melhor que a Cate Blanchett, por exemplo. É o fato dela definitivamente estar melhor que a Gwyneth Paltrow, que foi a vencedora. Então, sim, dá pra dizer, principalmente por essa lógica, que ela merecia o Oscar. E o que ela faz aqui, que nenhuma das outras atrizes teve que fazer, que é muito impressionante, é atuar praticamente sozinha. E eu não falo isso com nenhum tipo de desrespeito aos que contracenaram com ela. O Vinícius de Oliveira, por exemplo, que faz o Josué, é muito esforçado, ele é expressivo, ele consegue fazer com o olho o que o diretor está pedindo, as reações ao que ela fala, e ele fica carregado de emoções, principalmente a raiva, que ele consegue trabalhar bem, mas ele não é um grande ator, não é um desses mirins que somem, onde você não vê a interpretação e você só vê uma criança falando seus diálogos como falaria no dia a dia. Não, você vê um ator lá esforçado, mas também limitado. Quando ele precisa reagir, ele até que se sai bem, mas quando ele precisa falar, sai robótico. Tem horas que ele tá lá com ela e ele meio que monossilabicamente grita os seus diálogos. Você não vale nada. Devolve a minha carta. Só deixa um dinheiro para eu comer, depois meu pai te devolve. E ela tem isso para alimentar a interpretação dela. Não existe aquele diálogo que atuar é reagir, né? Os americanos falam acting is reacting. E a Fernanda Montenegro tem que reagir em cima disso. Há uma sequência onde os dois estão andando, por exemplo, onde só ela fala. Há momentos claros onde a participação dele não é tão extensa quanto poderia, porque o garoto não dava conta de atuar no nível dela. E ainda assim, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, ou seja, é muito impressionante o que ela faz aqui. A Marília Pêra ajuda, mas ela aparece pouquinho e ela faz uma coisa que eu odeio,
que é quando um personagem fala algo que as pessoas dificilmente falariam na vida real. Uma hora a Fernanda Montenegro liga para ela para saber se ela transferiu o dinheiro e ela transferiu para a cidade errada. Aí ela, como assim? É a cidade errada. E ela fala, xi. Ninguém fala xi, sabe? Ninguém audivelmente fala xi. Eu sei, às vezes eu implico com umas coisas, mas ninguém fala xi. O Otton Bastos, por exemplo, não tá tão bem aqui quanto poderia e eu não compro todo aquele segmento dela supostamente ficar, não vou dizer apaixonada, mas dela se permitir ser vulnerável com ele, aí ele fica assustado e sai correndo, porque eles contracenaram muito pouco. A impressão que dá é que ele tinha acabado de pegar dar carona para os dois na parada anterior, e ela, que é durona, já se permite falar, eu fiquei muito feliz de ter encontrado você, e passa a mão assim carinhosamente, e ele na hora pira, e ela vai no banheiro, passa batom, quando ela volta ele vazou. Eu não compro esse pedacinho do filme. O Matheus Nastergalli aparece no final, ainda novinho, inexperiente, mas baita ator, então ajuda. Eu queria que ela pudesse contracenar mais com outros adultos de alto nível. Alguns momentos são bem frustrantes, porque você vê que ela solta uma reação muito boa, ela fala, como assim, menino? Não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, é? Então quer dizer que eu tô do lado de um adulto e não sei o que lá? Mas ele fala de um jeito meio robótico e ela precisa achar essa cadência sozinha. Então o fato dela ter oferecido o nível de interpretação que conseguiu é para tirar o chapéu, não tem jeito. E a cena dela no final, sozinha no ônibus, escrevendo e lembrando e olhando a foto que eles tiraram, é quase impossível não se comover. Você pode estar vendo pela 4ª vez e sabendo que chega, se você para e olha para aquele... que ela, sabe, um momento de alegria genuína que ela sente, misturada com saudade, com melancolia, com uma futura nostalgia e com tantos outros sentimentos, de pensar assim, arrepia. Central do Brasil é uma jornada super comovente, mas sem sentimentalismo forçado, e isso é difícil de fazer. É um filme lindamente cadenciado, profundo, sobre amizade e redenção. Nota 9,3. André, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.